Fala pessoal, vamos conversar sobre os doces, que foi bombou na nossa caixinha de perguntas. A fraqueza de todo mundo, da maioria das pessoas, são os doces, principalmente da mulherada. Então, para a gente falar nos doces, a gente tem que falar basicamente de energia, né? Porque você se alimenta para ter nutriente, para ter energia para o seu organismo funcionar. Para você se movimentar, para o seu coração bater, para você respirar, você precisa do combustível. Basicamente, temos dois combustíveis. A glicose, o açúcar, né, que vem dos carboidratos, dos doces, e as gorduras, que na verdade é o nosso estoque. A gente pensa na gordura basicamente como uma poupança de energia. Então o seu organismo ele tem duas formas de funcionar. Ou ele pega a glicose, que é uma forma muito mais fácil quando você come, como você come um açúcar, um docinho, então ela é imediata, super disponível, rapidamente chega e você se sente bem, não é? Não é só comer o docinho que já vem aquela coisa. E a gordura é uma coisa um pouco mais complexa de quebrar, de absorver, e ela funciona como um estoque, uma reserva. Para que você entenda a necessidade dessa reserva, é interessante que você perceba que os carboidratos, as frutas, os doces, eles não eram tão disponíveis na natureza antigamente. E isso é muito interessante. Você percebe que no inverno, quando nevava, ou no frio, a gente não vê muita fruta, né? A gente vê hoje porque tudo é modificado, tudo é cultivado o tempo inteiro. Mas no frio você não vê nenhum pé de nada dando fruta. Então, nosso organismo ele não é acostumado com carboidrato o tempo inteiro. Mas hoje a gente tem um boom de carboidrato. Então a gente tem açúcar para todo lado, a gente tem docinho, a gente tem fruta o ano inteiro. Isso é uma enorme tentação para o nosso organismo, que faz com que a gente vá sempre querer doce. Isso vai fazer bem para a gente. Mas antigamente, hoje a gente está esquecendo como utiliza a gordura. Então a nossa chavinha está virada sempre para o carboidrato, para a glicose. Tá? A gente precisa aprender a virar um pouquinho essa chavinha para a gordura, porque a gordura é uma excelente fonte de nutriente e a gente só está estocando. Quanto mais a gente estoca e quanto mais glicose a gente usa, mais gordura a gente vai guardando. E isso é ruim. Então eu vou te dar algumas dicas para todo mundo que mandou na caixinha lá, doce, 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 sendo o meu ponto fraco, eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeira dica, não compre, né? Não deixe à disposição na sua casa. Então, quando você abre o armário da sua cozinha, não pode estar cheio de chocolate, não pode estar cheio de doce. Isso vai fazer com que você coma. Existe a compulsão, né? A gente vai comer. Então, não tenha isso, essa oferta grande, principalmente dos carboidratos refinados, dos açúcares. Isso aí é muito ruim. Segunda dica, pense nisso, na qualidade dos seus alimentos. Você pode, o mesmo açúcar que tem num docinho, você pode consumir ele numa fruta, por exemplo. Ah, não é igual. Óbvio que não é igual. A fruta é cheia de fibra, a fruta tem uma digestão mais complexa, ela não tem uma quantidade tão grande de açúcar, mas é muito mais saudável e vai fazer com que a sua compulsão vá diminuindo, tá? A terceira dica, e talvez a mais importante nesse processo de transição, é você aprender a virar essa chavinha para a gordura. E como que você faz isso? Primeiro, diminuindo a quantidade de açúcar e carboidrato que você oferece para o seu organismo, deixando eles de períodos de jejum, pois o jejum faz o quê? A gente já falou muito sobre jejum, ele vai lá buscar a energia na gordura. Então, períodos longos de jejum, treinar em jejum, porque no treino você vai gastar energia, o seu corpo vai ter que se virar para achar energia, então ele vai lá na gordura e vai pegar. E abaixar a sua insulina. Lembrando que a insulina é aquele hormônio que pega a glicose e joga para dentro da célula. Quanto mais insulina circulante no seu organismo, mais você vai procurar açúcar. Por isso que você tem essa compulsão enorme por açúcar, porque provavelmente a sua insulina está alta. Quarta dica, e muito interessante, os óleos vegetais são um veneno, pessoal. Então, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, isso é ruim, isso não existe na natureza. O ser humano criou de uma forma industrial e tirou óleo de onde não tem óleo no milho, não tem óleo no girassol, mas a gente tirou e faz litros de óleo. Qual que é o problema disso? Essa gordura, esse óleo, não é uma gordura verdadeira. Então não nutre o seu organismo, não te dá energia e não fornece nutrientes para as suas mitocôndrias. E são as mitocôndrias quem estocam energia. Tá? Quinta dica e fundamental, proteína. Proteína que te dá saciedade. Se você tem aquela compulsão de doce no final do dia,
Volta um pouquinho, você vai ver que com certeza você comeu pouca proteína ao longo do seu dia. Isso não faz bem, tá? Proteína tem nutriente, proteína tem saciedade, proteína te dá longevidade. Açúcar só te dá prazer momentâneo, tá? Dá zero saúde e não te faz bem. Então, compartilha esse vídeo, tem muita informação legal.